Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celau da Dani Arte Cristã e hoje eu trouxe para vocês essa peça muito fofa que é o babador bandana, bem absorvente e ele é impermeável do outro lado. Então, além de ele ser lindo, muito fofo, acrescenta aí no look, deixa os bebês ainda mais lindos, ele também é super útil. Vende muito aqui no meu ateliê, vocês vão amar essa peça. Façam aí e depois me contem se vocês gostaram. Eu vou deixar, como sempre, as medidas dos moldes lá no nosso blog, o link tá aqui na descrição do vídeo e vou passando as medidas aí para vocês, tá? É bem simples, bem tranquilo de fazer. Façam e depois me marquem lá no Instagram, porque eu vou amar ver o resultado do trabalho de vocês, tá? Deixe aqui nos comentários também sugestões para novas peças, tá bom? O que vocês quiserem aprender, manda pra mim. É isso, gente, então bora fazer a peça. Bom, gente, então vamos começar. Nós vamos começar para fazer esse babador de bandana, então, desses dois moldes aqui. Nesse primeiro molde, nós vamos cortar uma vez no tecido principal. Então, esse aqui é o tecido principal que nós vamos colocar na frente do babador. Eu tô usando aqui um tecidinho de tricoline de algodão. Depois temos esse molde. Nós vamos cortar nesse formato aqui, uma vez no plástico cristal, uma vez no tecido tricoline de algodão também, que é o tecidinho que vai ficar na parte de trás do babador, tá? Que vai aparecer aqui através do plástico cristal. E vou usar também um tecido absorvente. Eu tô usando aqui como tecido absorvente, então, uma fraldinha, mas vocês podem utilizar qualquer tecido desses que estão aparecendo aqui no vídeo para vocês, qualquer tipo de tecido absorvente, tá? Eu tô usando aqui uma fraldinha para ele ficar com mais leve, né? Com um toque mais macio, mas vocês podem usar qualquer um desses que tá aparecendo aqui na tela. Esse plástico cristal ele não pode ser muito grosso, ele tem que ser uma espessura mais fina, tá? Pra também não ficar muito grosseiro, né? E desconfortável pro bebê. Vou posicionar eles com o alfinete dessa forma. Primeiro o plástico cristal, depois o tecido que vai ficar na parte de trás, né? Que vai aparecer na parte de trás do babador. E por último, o tecido que nós vamos usar como absorvente, o tecidinho absorvente. Nessa ordem. Eu posicionei um sobre o outro. Antes de cortar, alfinetei todo ele. Depois que eu alfinetei os três tecidos um sobre o outro, eu posicionei o molde, risquei e cortei. Forma ele já, no momento em que eu cortar, ele já vai estar certinho do mesmo tamanho, todos os três tecidos. Eu vou passar uma costura em toda a circunferência aqui, uma costurinha de fixação, para que ele fique bem fixo, bem preso esses três tecidos e depois eu consiga trabalhar melhor com um outro tecido, tá? Então, vamos passar uma costurinha em toda a circunferência e prendendo tudo isso aqui junto. Bom, então fiz toda a costura aqui, tá bem firme, bem fixo tudo junto, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o tecido principal, que tem esse formato, e nós vamos posicionar sobre o plástico, porque a gente quer que o plástico fique de um lado e esse tecido do outro lado. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos posicionar primeiramente o centro com o bico aqui, o bico com o bico. E aí, eu vou colocar um prendedor, assim, dessa forma, tá? Depois, eu vou achar aqui o meio. E vou achar o meio aqui também. Vou posicionar aqui o meio com o meio. O direito tá pra dentro, tá, gente? É o direito com o plástico. O direito desse tecido aqui de frente com o plástico. Vamos posicionar assim. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir acertando toda essa parte aqui, casando certinho essa parte aqui de fora, com os prendedores. Então, eu vou vindo aqui, ó. Feito toda essa parte aqui, a gente vai para o outro lado. Feito toda essa parte também,
Agora nós vamos aqui para o centro. Lembra que nós precisamos que sobre um pouco desse tecido aqui para dar aquele efeito, né, de tecido solto. Então, nós vamos ir alfinetando aqui pra cá, e aí aqui nós vamos fazer umas preguinhas, tá? Porque vai sobrar um pouquinho de tecido mesmo. Nós vamos fazendo umas preguinhas e vamos prendendo. Depois de tudo alfinetado, então, essa parte, essa aqui de fora, nós vamos fazer uma costura, iniciando aqui, fazendo toda essa circunferência até aqui. Vamos deixar um pedaço aqui pra gente poder desvirar a peça. Vou fazer essa costura, pezinho de máquina, e mostro pra vocês como ficou. Fiz, então, toda a costura aqui, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer uns piques, né, nas partes mais curvas. Depois de fazermos todos os piques, agora nós vamos desvirar para ver o espacinho que a gente deixou aqui. Desvirado, então, ele vai ficar dessa forma, tá? Agora, nós vamos fechar aqui, a gente vai colocar assim pra dentro. E vai costurar com pontinhos invisíveis. O acabamento, vocês têm duas opções. Ou vocês deixam assim, sem fazer o pesponto, para ele ficar com esse formato assim, né, bem de bandana mesmo. Ou se vocês quiserem fazer a costurinha de acabamento aqui em volta, vocês têm que fazer a costura bem na beiradinha, tá? Então, aí vocês acertam bem certinho aqui, ó. Arrumem bem aqui. Né? E aí, vocês vão passar uma costura bem na beiradinha aqui em toda a volta, porque se vocês fizerem um ponto muito largo, ele vai ficar grosseiro e não vai ficar legal. Aqui, nessa parte aqui interna também, tá? Se vocês quiserem fazer o pesponto, façam bem na beiradinha, bem discreto. Aí o trabalho vai ficar bem bonito. Eu vou fazer esse pesponto bem na beiradinha pra vocês verem como fica, pra ver a diferença, né, assim, sem pesponto e com o pesponto, pra vocês decidirem qual fica melhor. E eu vou colocar agora aqui também botão ou velcro, aí o que vocês acharem melhor, tá? Hoje eu vou colocar aqui, então, um botãozinho, pra vocês verem como fica, mas o que sai mais aqui mesmo no ateliê é com o velcro, costurando o velcro aqui, que as mamães preferem mais, tá? Vou fazer, então, esse acabamento, a costurinha toda aqui de pesponto, vou colocar o botão e aí eu mostro pra vocês como ficou. Então, é assim, gente, ó, ficou dessa forma. Eu fiz aqui a costurinha de pesponto bem fininha pra vocês verem como que fica, ó, porque aí fica bem discreta, né? E não fica aquela coisa marcada. Então, ou vocês não façam a costurinha de pesponto, ou se fizerem, façam bem fininha aqui. Se o bebê baba bastante, né, solta muita saliva, é bom que vocês façam essa costurinha, porque aí não fica o tecido sobrando aqui atrás, né, e aí ele vai proteger melhor a umidade no peito do bebê. É uma peça muito simples, muito fácil de fazer, bem rápida, né, e eu vou deixar aqui para vocês o link da nossa loja, para vocês poderem entrar lá e ver os valores, né, sugestões de valores de venda. Lá na nossa loja tem todas as peças que nós fizemos aqui no nosso canal do YouTube, que a gente ensina a fazer. Lá na loja tem todos eles à venda, né? Então, vocês podem entrar lá e olhar as sugestões de venda para vocês estarem usando aí no ateliê de vocês, tá bom? É isso, então. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente, que a gente esclarece, né? Sem problema nenhum. Tá bom, gente? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!